O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News, com um assunto que interessa a todo mundo: férias. Hora de relaxar. Só que para algumas pessoas o roteiro de viagem vira um verdadeiro terror. Praias maravilhosas, sol, diversão. Tudo o que Cássia queria para as férias no Nordeste. Livrar totalmente do estresse, esquecer celular, esquecer relógio, esquecer compromisso. Para não ter erro, ela e uma amiga se programaram durante um ano. Pagamos à vista, com 2 meses de antecedência. A viagem dos sonhos custou R$ 4.500. A gente não buscava nem luxo nem nada, só que eu queria realmente um lugar que me desse segurança e conforto. Luxo não teve mesmo, nem conforto. A decepção começou no hotel em Fortaleza. A promessa era de vista para o mar, mas o que se via... Um polo industrial, onde tinham muitas casas abandonadas, em ruínas, e assim, cortiços ao redor. E dentro do quarto... Liguei o ar-condicionado, era um barulho de motor velho terrível, passei a noite inteira em claro. Na mesma hora, Cássia ligou para a agência de turismo onde comprou o pacote. Pediu para mudar de hotel. E a resposta... Ele falou, é sábado, eu estou fazendo um favor de te atender, eu não tenho como ligar para outros hotéis para fazer a sua mudança. Ela então apelou para a TAM Viagens, que montou o pacote. Só no dia seguinte, conseguiu se hospedar em outro lugar, onde, entre outros problemas, o ar-condicionado, de novo, foi uma tortura. Eu até gravei o som para realmente comprovar as minhas reclamações. A viagem continuou em Maceió. Era hora de finalmente relaxar, tirar muitas fotos. Mas não como estas. O chão encardido, as toalhas imundas, um cheiro ruim do bolor era a umidade que vinha debaixo da pia, a louça do banheiro suja, o box todo engordurado, as vidraças com um dedo de poeira, um lugar assim nojento realmente. Para mudar de hotel novamente, só pagando uma diferença. Cássia não aceitou e agora vai brigar na justiça para receber de volta o dinheiro da viagem. A viagem dos sonhos virou um pesadelo. A senhora está pedindo indenização contra eles também, né? Nos juizados especiais, como este em São Paulo, quase 90% dos processos são reclamações de consumidores. Você manda uma pessoa na minha casa? Como as ações aqui são de valores menores, até R$ 18.600, a justiça anda bem mais rápido. Mas em muitos casos, poderia nem ser necessária. Muitas vezes a controvérsia que é trazida aqui para o exame da gente é uma controvérsia em que de início a gente já percebe que a empresa poderia ter tomado uma atitude, né, ter espontaneamente procurado o consumidor, ou na hora que o consumidor a procurou, ter tentado solucionar o problema sem que isso desdobrasse numa reclamação, num processo judicial. Por que, então, muitas empresas deixam a briga com os clientes chegar até aqui? Apostar que alguns vão e outros tantos não vão, né? Não acabam se resignando e não procuram resolver, né, o impasse. E para ajudar a gente a fugir das enrascadas, temos hoje aqui no N-Blogs a advogada Tatiana de Queiroz, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, e ainda Álvaro Garneiro, apresentador do 50 por 1, programa de experiências, viagens, curiosidades turísticas, exibido aqui na Rede Record. E também participa do N-Blogs, fecha o nosso circo, hoje Eduardo Marini, blogueiro do R7. Gente, boa noite a todos, obrigada pela presença. Boa noite. E a gente assistindo na reportagem, né, a pessoa vai lá na internet, que é uma ferramenta bacana, procura um hotel, procura uma companhia turística bacana, mas chega na hora... O hotel é ruim, a situação... Isso acontece muito, né? Muito. E acontece também em casos que a pessoa aluga de particulares. E que aí é uma questão que você não tem uma referência, que não tem obrigação. Essa questão dos processos, acontece uma coisa curiosa, que é o seguinte... normalmente os processos rolam que tem uma coisa subjetiva. A pessoa às vezes pede um valor, às vezes até maior do que ela gastou e bem maior. E com uma certa razão, porque você tem um dano moral,
Você imagina você ficar com a família, deixar de viajar com a família, com o avô, com a namorada, o que isso pode significar? Uma coisa é o dinheiro que você gastou, E é muito o dinheiro, valor às em vezes, si investido, né? que isso pode te dar. Mas até que ponto o valor, ou até um pouco mais do que o valor, né, faz com que você reveja o seu dano. Se você teve um dano emocional de viagem, você teve uma perda de estresse, e isso tem um valor. E normalmente as pessoas pedem esse valor nas ações, que é uma coisa subjetiva. Aí as empresas vão deixando rolar para ver o que a justiça diz. Vai adiando. E o Álvaro, que é um viajante profissional, né, experiente. Quase. 78 países aí já passando, agora estamos entrando na 4ª temporada, dia 1º de janeiro, uma volta ao mundo em 80 dias sem avião. Mas eu tive aí vários tipos de experiências. Uma que eu acho que tem que tomar cuidado nesses países que eu passei. Eu sou um grande fã da África. Uma das viagens que a gente foi. Você sempre viaja com uma malinha de mão. De vez em quando os aviões são menores. E eles pedem para colocar na barriga do avião. Então o meu diretor, coitado, na hora a mochila, colocou a mochila dele lá, passou. Foi quando chegou no hotel, já tinha ido telefone, dinheiro, carteira. Foi só não entra e sai, porque quando a hora... Ou Claro. uma grande dica é trancar a mala de mão sempre trancada, mesmo que esteja no avião. E na hora de dar esse check-in, aí não tem para quem reclamar. Vai reclamar, já chegou no hotel, já viu, já é difícil essas horas de voltar para a companhia aérea. Mas gravando pelo Brasil, que eu acho uma dificuldade, eu fiz a 3ª temporada, fiz 22 estados aqui, foi sair de Goiânia para chegar em Maceió. Levei 15 horas. Por quê? Nossa. Porque você sai de Goiânia, tem que ir para Cumbica demora 5 horas, é uma conexão. É Goiânia impressionante. desce, O Brasil hoje é isso que nos territórios, é um dos países mais bonitos, eu acho. Eu passei por 78 países, né, nessa volta ao mundo, agora foram 17. O Brasil é o melhor país do mundo para se viajar. Só que falta um pouco da infraestrutura, falta um pouco das reclamações aéreas, porque realmente é difícil. Sair de Goiânia, eu tenho que vir para São Paulo para voltar para cá. Eu estou aqui no Fortaleza, eu tenho que ir para Brasília para ir para Natal. Então é realmente uma dificuldade. O Nordeste tem que ser mais bem planejado na parte essa logística aí, essa malha, até né? porque é uma região muito turística, muito procurada, não só pelos brasileiros quanto pelos estrangeiros. Agora, Tatiana, quais são as principais reclamações das pessoas quando o assunto é férias, viagem? Descumprimento de oferta, né, que nós chamamos. A pessoa compra um pacote, enfim, o que seja, porque é ofertado de um jeito, seja pela agência de turismo ou pela internet, é ofertada uma coisa, e quando ela vai efetivamente gozar aí desse direito, não foi nada disso que ela contratou. Então, um hotel que ela compra 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, chega lá, é menos do que isso, ela compra um pacote ou um passeio e chega na hora não tem esse passeio ou não é feito esse passeio. Então, a principal reclamação é esse descumprimento de oferta. E em relação aí às companhias aéreas, são atraso, overbooking. Nossa, isso é direto, Isso né? é muito corriqueiro, é estressante, né? A legislação brasileira, ela é muito boa, ela é muito forte. É importante ressaltar isso. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é o mais moderno do mundo. Tá? Então, quer dizer, a lei é forte. O que precisa é uma conscientização dos fornecedores, das empresas, para que eles efetivamente respeitem esses direitos. E cumpram as leis. Vou até aproveitar para chamar o Marini, que ele tem um post no blog dele hoje que é sobre esse assunto, né, Marini? Eu falei hoje sobre a questão dos aeronautas. A gente estava, que foi uma preocupação até complementar desse programa, você vê algo que eu acho da infelicidade dessa possível ameaça de greve dos aeronautas, dos aeroviários. Estão discutindo a questão, estão ameaçando parar no dia 23 de dezembro. Quer dizer... Você vê, e o perfil que você vai ter, você não vai ter o executivo, não vai ter o profissional, como a questão do Álvaro, o profissional jornalista. Você vai punir a família, a vovó, o vovô, a criança, dentro de um aeroporto. Eu acho, talvez, as reivindicações podem ser corretas, legítimas, né? E é provável que elas sejam. Agora, o caos já está anunciado. Nós já vamos ter um problema. O Congonhas recebe 23 milhões de pessoas, quando poderia receber no talo 17 milhões. Os aeroportos estão lotados, as pessoas já vão sofrer. Se todo mundo trabalhar, as pessoas já vão sofrer muito. É verdade. Se eles pararem,
É um problema. Eles poderiam aproveitar esse momento para divulgar a causa e parar em janeiro, num momento que mais você tranquilo. daria menos trabalho para essa gente que demora o ano todo para trabalhar, junta uma grana. Pois é. Acho uma crueldade, acho um pecado. É um pecado. A pessoa está o tempo todo juntando dinheiro, chega na hora, a família tem que ficar estressada no hotel. Se você quiser mais informações e ler o texto que o Eduardo Marini acabou de falar com a gente aqui, pode entrar no blog dele no portal R7, você acessa lá pelo r7.com. Agora, Álvaro, tem alguma história assim de situação chata? Tem chata. A gente trabalha, o 50 por 1, a gente tem uma produção muito boa, mas uma de vida até, eu ia gravar no Mato Grosso, isso é incrível. Eu nunca deixei de viajar. Quando a produção marca, Álvaro, você tem que ir aqui, tem que ir para ali, tá fechado, eu nunca cancelei. Você topa? Topo tudo, eu nunca cancelei, é a primeira vez. E foi por uma causa, a minha namorada Cristiana estava lançando o Stream Makeover, era um jantar na casa dela, eu tive que ficar e tinha mais alguma outra coisa. Era um programa que eu ia fazer junto com um treinamento com o Exército. E aí voo noturno, espetacular, com o maior apoio do Exército Aeronáutico. E aí eu tive que cancelar na sexta-feira, falei com o meu diretor, Zé, nunca fiz isso, vamos ter que cancelar no Mato Grosso, era no Mato Grosso. E estava um espetáculo. Aí segunda-feira eu tive para Brasília, terça-feira com o ministro do Turismo, e voltando de Brasília, no jornal estava lá, helicóptero fazendo voo noturno, treinamento militar, cai, morre os 4 pilotos e papapá. Liga para minha produção e fala, olha, graças a Deus, porque a mulher estava organizando junto com a gente, falou, graças a Deus que o 50 por 1 não seria o mesmo helicóptero, porque a gente teria 2 helicópteros, mas um desses foi pro chão e morreu os 4 pilotos, 2 pilotos, mais 2... essa claro. Foi uma dos perrengues. Outra situação foi a minha equipe sendo presa em Mumbai, gravando o Taj Mahal. Aliás, a gente tem imagens o mesmo hotel que foi invadido lá pelos terroristas, gravando lá fora. Eu fui tomar um cafezinho, estava fazendo as imagens, já volto, de repente demorando para voltar, o meu produtor, o Parres, entra correndo lá, pegar o diretor-geral do prédio, o diretor e o assistente, eu estava dentro do camburão já, para ir embora, porque não podia gravar, a gente tinha toda a autorização do hotel. Essa foi uma das... Eles são as peripécias da viagem, né? Agora eu fico pensando assim, gente, além do caos aéreo, que é uma coisa que rola mesmo todo ano, a gente já discutiu um programa sobre isso aqui no Uniblogs, e a questão das estradas, hein? As estradas do Brasil também são um problema para muita gente, né? É outro problema. Não é só revisar o seu carro, né? Olha só as imagens que a gente está mostrando, gente. Tem que revisar as estradas, né? Trânsito, problemas na pavimentação das estradas, o bacana, assim, é você ter uma preparação, né, Marini, para poder viajar de carro, né, ou de ônibus. A gente chegou a comentar sobre essa história. Acho que tem que ter um cuidado adicional, as estradas vão estar mais cheias. Mesmo essa perspectiva de que vá se sofrer nos aeroportos, ela está levando muita gente para as estradas. Agora, você tem que ter um cuidado para poder viajar, tanto de avião hoje e de carro, você tem que preparar, sair o mais cedo possível que você puder. E se for chegar às 6, avisa para os parentes que vai chegar às 10h30, porque as pessoas ficam preocupadas. Você fala assim, vou chegar às 6, aí dá 6:01, na minha casa sempre é assim. Aí começa, agosto tem celular, mesmo quando não tinha, você vai chegar. Então eu, às vezes, se vou chegar às 6, falo que vou chegar às 10. E hoje mesmo no avião, olha, é provável que talvez não dê, porque os voos são remanejados e tal. Agora, as estradas estão muito complicadas, são complicadas, e a chuva e a quantidade de carros... Tem que ter atenção, respeito, e tem que ter aquele medo respeitoso, o medo respeitoso. Quer dizer, para você se prevenir, é melhor você respeitar aí que existem problemas, existem questões que podem acontecer. Nossas estradas não são boas, com raras exceções, sobretudo em São Paulo. A gente tem que ter medo, e a gente tem que ter aquele medo que faz a gente ter o respeito e levar a segurança. Se prevenir, talvez revisar o carro, ir mais devagar, né, não correr tanto. Agora, gente, na hora de viajar, a mala pode virar um problema, né? Ela é fundamental, mas isso pode gerar muita confusão. Em geral, ela é sempre menor do que a gente precisa. Na verdade, não está faltando mala, né? Mas planejamento. Trocar a chuva de São Paulo pelo sol de uma praia. Pelo menos é isso que Thalita pretende para este Réveillon. Mas a passagem de ano desta vez vai ter um passageiro a mais, o filho Pietro, de 10 meses. Depois de reservar o hotel, planejar a viagem, é hora de fazer as malas. Thalita separa a roupa do casal e do bebê. Mas como colocar tudo isso numa mala só? A advogada confessa que sempre tem problemas com o excesso ou a falta de roupas nas viagens.
Eu levo meu guarda-roupa inteiro, e aí é lógico, né? Eu não uso nem metade do que tem lá. Ou eu não levo igual, a gente viajou uma vez com o neném e eu falei, não precisa, né, levar tanta coisa, imagina. E não levei, e era pra praia também, tava sol. Chegou lá e tava um frio terrível, a gente teve que voltar porque não tinha roupa pra neném. Para resolver o problema de Thalita, convidamos uma expert no assunto. Ana Pasternak, que é consultora de imagem há 12 anos. Ela dá dicas de como organizar a bagagem sem exageros. A gente criou nichos dentro da mala para cada habitante da casa. Então, para ela, como a gente fez? A gente separou shorts, peças de baixo, práticas, fáceis de usar. Nós separamos aqui 3 peças de baixo, mais uma que vai no corpo dela. Para cada peça de baixo, a gente pode separar de 2 a 3 peças de cima. 2 blusinhas para cada parte de baixo, tá? Isso sem precisar lavar para uma semana. E uns 3 vestidinhos. O homem pega 3 bermudas para ir para a praia, umas 9 camisetas, mais a bermuda que ele tá, e ele tá ótimo. A sunga, um chinelo, um tênis, meia, o underwear, e ele não precisa de mais nada para viajar. Na hora de colocar tudo na mala, Ana orienta para dispor as primeiras peças no centro. Começa a encher a mala no centro, tá vendo? Aqui eu vou até empurrar um pouquinho, porque as coisas da Thalita vão caber aqui. Mas sempre no centro, porque a gente vai encher o nicho com as coisinhas menores que são do Pietro, sapatos, tudo vai embalado. A canga, a gente pode deixar ela enroladinha. Aqui ainda você pode colocar enrolado, no caso da Thalita que tem bebê, toalha, né, para o bebê, provavelmente um roupãozinho para o bebê ainda vai caber aqui. Então, a nécessaire pode ir no cantinho. As roupinhas do bebê que são mais leves, elas vão por cima. Já prontinhas para uso. E aí a gente finaliza com as fraldas. Basicamente, essa é a mala. Seguindo essas dicas, a viagem de Thalita vai ser tranquila, como um sono de bebê. Quem é que nunca enfrentou esse problema, né, gente? Na hora de fazer mala, leva roupa de frio, leva roupa de calor, não sei qual tempo que vai fazer lá, acaba levando um monte de mala e até corre o risco de ficar carregando peso ou de até perder a mala, né, Tatiana? Exatamente. Você perdeu uma mala, é isso? É verdade. Eu fiquei 48 horas sem minha mala, eu, minha mãe e minha irmã, 48 horas em Paris, um frio de -7. Nossa. E nós sem as nossas malas. E o pior de tudo foi que a empresa não deu assistência, né? Ela deu uma nécessaire, assim, com só o kit básico mesmo. E foi difícil. Quer dizer, você ficou trancada dentro do hotel. Hoje falando sobre viagens, como se preparar para uma viagem com segurança. A gente estava falando agora há pouco sobre como fazer uma mala bacana, né? Isso é um problema, né, Marina? Eu sou a rainha de carregar mala, gente. Isso daí não tá com nada. Não, você tem uma questão da mala que, dependendo da quantidade de gente, se você puder usar uma mala que tenha coisa de mais de uma pessoa aí, usar ao máximo as malas, e as pessoas fazerem mochilas pequenas, individuais, que elas levem, é bacana. E tem também uma outra questão, da questão da mala de mão, tanto na viagem interna como também no exterior. Você tem que reproduzir na sua bagagem de mão, que essa está com você, um resumo do que você tem na sua mala. A mala de mão, ela vai te dar uma subsistência de 2, 3 dias, caso a sua mala fique presa em tudo que você precisa. Se for só uma viagem de passeio, nas coisas que você precisa, nos biquínis, nas roupas, uma roupa que seja apropriada. Normalmente entre 24 e 48 horas, você recebe, às vezes, 72 horas, se não chegou nisso, é muito provável que você tenha perdido sua mala de vez. Mas aí você vai chorar, sua mala é outro problema. Mas a questão é que, naquele momento, ela reproduz a situação. Eu tive um problema na Europa, que eu botei coisas básicas do trabalho na malona, a malona ficou presa com 25 horas, e eu me desesperei. Chegou a hora do compromisso, estava tudo preso lá, a mala chegou faltando 1 hora para o meu compromisso. Eu dei uma vacilada até de amador. Então, você tem que reproduzir o que você tem na sua mala de mão. Se você tiver um problema de extravio, você sobrevive ali com mínima dignidade até que sua mala chegue. Planejar um pouquinho mais, né? É. E olha, gente, os Estados Unidos são um dos destinos preferidos do brasileiro no final de ano. Mas ao contrário do que se pensa, não é apenas o turismo que atrai os brasileiros, não. Esta é uma ótima época para gastar e comprar muito, como mostra a correspondente Camila Busnello. Seria uma avenida simples se não fosse a mais glamurosa de Nova York.
As marcas mais caras e tradicionais do mundo estão aqui. É um dos locais mais visitados de Manhattan. Para comprar ou só para ver mesmo. Estamos aqui na Quinta Avenida, uma das avenidas mais glamourosas do mundo, para a gente dar uma olhada nas lojas. Melhor comprar no outlet, senão você vai acabar comprando mais coisas. Outlet significa loja a varejo, com um detalhe, preços bem mais atraentes. Quem tem tempo e ainda mais disposição pode vir para lugares como este aqui, que fica a mais ou menos 1 hora de Manhattan. É um shopping a céu aberto. São 220 lojas com tudo mais barato. Os descontos chegam até 70%. É um paraíso para os brasileiros. As ofertas são de enlouquecer qualquer turista. Clarice saiu de Salvador com um único objetivo. Ela conta que pretende ficar pelo menos 9 horas no outlet. No mínimo, mais umas 5 ou 6 horas. Até o marido está animado. Disposto a voltar ainda amanhã aqui para terminar. Ao longo do dia, o número de sacolas aumenta. Fica difícil carregar tudo. Mas o turista brasileiro achou uma solução. E como exagerar nas compras por aqui não é exceção, tem até loja de malas. A deste casal vai voltar cheia. Vale a pena vir, comprar e tal, porque é bem bacana. E a mulher dele... Vai cheia ou vai vazia? Vai muito cheia. Bacana, né, gente? Muita gente prefere comprar lá fora, porque, claro, é muito mais barato. Aqui no Brasil a gente tem um certo problema aí com os impostos, né? Isso acaba prejudicando um pouquinho o bolso da gente. Muito caro. Muito caro, né? Agora, o que a gente pode fazer, Tatiana? Uma dica de serviço, mesmo para quem está assistindo a gente, no caso de problemas com as viagens ou extravio de mala, quem recorrer e como proceder? É importante que o consumidor ele faça isso previamente, né? Ele tente ver qual o problema que ele pode ter futuramente. Então, ver qual companhia que ele está contratando, qual agência de turismo, pesquisar para ver se não tem nenhuma reclamação. Quer dizer, reclamação sempre vai ter, mas qual tem menos reclamação no Procon, no site do Ministério da Justiça, né? Ver bem o contrato que ele está assinando, isso é muito importante, ver se não tem cláusula abusiva, se tiver reclamar e ver efetivamente o que ele está contratando, ver todos os folders, tudo aquilo integra o contrato e a empresa que ele contratou tem que fornecer todos esses serviços. Se ele tiver qualquer tipo de problema, ou seja, houve uma falha na prestação desse serviço, ele tem que correr atrás. Primeiramente, tentar amigavelmente com a empresa. Se ele não conseguir, procurar os órgãos de defesa do consumidor, o Procon, por exemplo, e se mesmo com o Procon não tiver solução, procurar o juizado especial civil mais próximo da sua casa e aí levar toda a documentação e tentar pleitear aí não só os danos materiais, como os danos morais. Porque quando você contrata uma viagem assim, né, geralmente a pessoa trabalhou o ano inteiro, é um sonho que ela quer, chega lá, deu problema. Puxa, como é que você vai reverter isso? Não tem muito o que fazer. Como reverter? A maioria dos produtos a gente compra antes de consumir. Esse é um produto que a gente só vê na hora de consumir. Na hora que tá lá, né? Então, se deu errado, já foi. Exatamente. Né? Então, esse dano moral, ele só pode tentar ser amenizado de forma monetária, né? Então, além dos danos materiais, de tudo aquilo que você efetivamente perdeu, o dano moral você pode pleitear no juizado especial. Agora, o Álvaro, ele é viajante profissional, mas ele viaja muito também, independente do trabalho dele, que enfim, trabalhar aqui, fazer o programa dele, o 50 por 1. Eu vi uma entrevista sua com o Edu Guedes, que você falou para ele aqui na Record News, que você sempre viajava no verão para a Europa e no inverno para os Estados Unidos, quando você era criança. Conta um pouquinho para a gente essas histórias. Eu saí do Brasil com 17 anos, fui para Califórnia, ficar 6 meses em San Diego, acabei ficando 16 anos. Casei, tenho meu filho, o Alvarinho, tem 14 anos, hoje está com 1,90 m. Aí acabei voltando para cá, e quando eu morava nos Estados Unidos, minha família... Seu pai tinha uma rotina internacional muito forte. Né? Seu pai tinha uma rotina internacional muito, né? Hoje está fazendo um almoço para o governador Cabral lá no Harvard Club, por 270 brasileiros, americanos. Me ligou hoje, estou feliz da vida. Que bacana. Estive com o governador também ontem, no prêmio da Isto. Mas meu avô sempre teve uma presença muito forte na Europa, lá, amigo do Fred Chandon, Peugeot, do Crédit Agricole. Então ele montou, minha bisavó comprou uma casa em Cabo Ferrat, no sul da França. Então a gente ia sempre, desde pequenininho, a gente ia lá para o sul da França, Paris. Então foi sempre
uma válvula de escape, ir com meu avô. E depois, e nos Estados Unidos, eu acho que a infraestrutura hoje, eu passei por 80 países, realmente ainda os Estados Unidos é o melhor país que você tem o custo-benefício. O Brasil está muito caro hoje em dia. Você acha que os Estados Unidos têm um bom serviço? Eles prestam um bom serviço? Muito, tudo funciona, ainda, tudo, eu acho ainda, já morei lá, já morei na Inglaterra, já morei na França, ainda é o país mais fácil e lógico de viver, ainda é os Estados Unidos. Bacana. Gente, o Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto. Agradeço a participação da advogada, a Tatiana de Queiroz, ela é do Proteste, dando dicas pra gente aqui. Do apresentador, viajante profissional Álvaro Garneiro. Nós estamos sempre na Record News, todo sábado às 7 da manhã e domingo. Tem o nosso site, o 50 por 1. Muita gente faz as nossas dicas, os nossos roteiros. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail pra gente, a gente responde com o maior prazer. Bacana. E também agradeço ao nosso querido Eduardo Marini, nosso blogueiro da R7, sempre complementando aqui o papo, com muito carinho, com muito prazer aqui. Bacana, Eduardo. E olha, para você participar do Uniblogs é muito fácil. Mande um e-mail, aparece aí na sua tela, ou também pode falar com a gente pelo Twitter, @NBlogsTV. A gente se vê segunda-feira. Tchau.